Olá, meu nome é Marcelo Melado. Hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo da instalação de um suporte do tipo espada. Para que ele serve? Para eu fixar uma prateleira lá na parede de uma forma invisível, que não apareça nenhum suporte ali na hora de eu fixar essa prateleira, não tem nenhuma mão francesa e eu não vou utilizar nenhum recurso tecnológico assim absurdo. Vou usar um gabarito manual para você ver que é possível sim utilizar poucas ferramentas para eu fazer algumas atividades que ainda dá sim para eu utilizar sem essas ferramentas. Não desista na primeira dificuldade, vai tentando. Fazer furo não é nenhum talento, é persistência, é insistência, é treino. E aos poucos você vai conseguir fazer as coisas de uma forma bem mais fácil. Se eu consigo, você também consegue. Não é difícil. Continue persistindo que você vai conseguir realizar todos os seus projetos e com certeza vai ficar muito feliz a cada dia. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? No vídeo anterior, eu passei sobre a instalação desses suportes ocultos aqui para fazer a instalação de fixação do nicho lá na parede. E eu acabei que deixei essa parte fixa lá na madeira, simulando uma parede, para que vocês vissem como é que ficou a distância aqui desses suportes aqui ocultos. O que acontece? Muitas pessoas me perguntaram se dá para usar esse suporte para prateleira, independente de espessura, se eu consigo usar isso daqui para prateleira. Não. O que acontece é que se você fizer um nicho como esse, por exemplo, de 10 centímetros, aqui essa ripa, e colocar na parede isso daqui, e não for colocar um peso excessivo, ela funciona. O que acontece é que para você fazer uma prateleira, você está trabalhando, por exemplo, com uma madeira um pouco mais pesada. E a ideia é que você coloque outros acessórios em cima da prateleira, de forma que você vai gerar um peso. Então, para evitar de você colocar uma mão francesa e ficar aparecendo aqui um suporte, ou qualquer outro suporte que venha aparecer, existem esses suportes tipo espada, que você coloca na madeira, penetra essa parte toda aqui na madeira, e fixa essa parte na parede. O que acontece é que às vezes existe uma certa dificuldade, uma certa resistência aí, porque você tem que fazer um furo o mais reto possível, e quando você não tem gabarito, a ideia é que dificulta e você acaba que não conseguindo fazer a instalação. O que não é verdade, dá para fazer sim, nós vamos utilizar aqui alguns recursos para a gente poder fazer esse furo, ou seja, penetrar toda essa parte aqui na madeira, para que a gente faça esses suportes aqui de forma adequada e embuta na parede. Existem diversas situações aqui que eu posso fazer. Eu posso fazer o rebaixo para poder encaixar aqui essa parte do suporte com uma tupia, faço o rebaixo e uso para fazer esse encaixe aqui para deixar no mesmo nível da madeira, ou seja, ela entra um pouquinho, para que quando eu fixa na parede, ela não fica com nenhuma rebarba, ou seja, ela fica totalmente encostada na parede. E, de repente, você não tem uma tupia. A única ferramenta que você tem, que você pode fazer, é uma grosa. Dá para você fazer? Dá. Eu já havia mostrado também no vídeo anterior que se eu não tenho nenhum equipamento, eu posso fazer com uma grosa os rebaixos para eu poder fazer os encaixes. Levando em consideração que a espessura aqui dessa chapa é da mesma que a grosa. Essa é uma grosa muito simplesinha, muito baratinha, fácil de você adquirir. Então eu vou rebaixar o quê? Justamente o nível da grosa, ou seja, na mesma espessura que o da grosa aqui na madeira para poder fazer isso. Eu vou fazer com as duas situações, eu vou fazer com a grosa e vou fazer com uma tupia. Dá para fazer também com um formão. Se você tiver mais habilidade e fazer as marcações e ir com o formão entalhando lá direitinho, você também consegue fazer o rebaixo, porque é pouca coisa. Mas de repente você não tem o formão e nem tem habilidade, porque ele acaba até que sendo um pouco perigoso se você não conhece muito, pode até se cortar. Eu prefiro que você faça então com uma grosa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue fazer sim e fica um trabalho perfeito. Claro que você vai ver um pequeno cortezinho aqui, porque ele tem aqui 3 milímetros de espessura, mas é muito pouco que você consegue fazer o encosto lá na parede.
Para fazer um encaixe desse suporte, eu preciso, claro, que a broca entre o mais reto possível. Quando eu tenho gabarito, fica muito mais fácil. Mas não é porque eu não tenho gabarito que eu não vou fazer. Então eu quero passar para vocês as formas mais simples, com recursos bem poucos aí para você poder utilizar e fazer o furo. Poderia estar utilizando aqui os meus gabaritos e ia muito mais rápido. Mas eu quero mostrar que não é eu que sei fazer, que você pode fazer também com poucas ferramentas. Então o que eu vou usar aqui? Eu vou usar isso daqui para poder guiar a minha broca. Para ela poder ir pelo menos reta o suficiente para penetrar toda essa broca. Essa broca é de número 10. O tamanho dela é padrão. Então ela tem aqui 11 centímetros e meio. Então eu vou precisar fazer o quê? Esse furo aqui de forma que eu consiga entrar com toda a broca o mais reto possível. É uma madeirinha simples, foi cortada, dá para cortar com tico-tico, com serrote, arco de serra. O importante é que você tenha aqui o mais reto possível para poder descer o suficiente aqui para guiar a tua broca. Uma vez que você fez esse furo, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma broca aqui de 32 centímetros, porque eu preciso penetrar na minha madeira tudo isso daqui. E com uma broca normal eu não vou conseguir. E você pode fazer também com uma broca chata. Existem brocas chatas com haste maior para você poder fazer o furo. Se você tiver, você pode utilizar. Todas elas têm que ser o quê? 10 milímetros, para eu poder penetrar com essa parte na madeira. Ao contrário do que a gente pensa, ela não pode entrar muito folgada, porque senão depois ela pode escorregar e você colocar alguma coisa, puxar e ela cair. Ela tem que entrar com uma certa resistência. Todas elas, normalmente, existe uma rebarba no finalzinho dela. Não vai polir não vai lixar essa rebarba, porque é justamente essa rebarba que vai fazer uma garra lá dentro. Claro, você pode colar também. De repente você pode passar cola e fixar ela com cola, ela não solta mais. Mas a ideia é que se você precisa tirar essa prateleira para fazer alguma reforma, ou mudar ela de lugar, já com a cola você não vai conseguir arrancar. Então o ideal é que você deixe lá, fixa bem, ela vai entrar bastante na madeira, mais do que 50%, eu diria que 70% aqui da madeira é o suficiente para poder fazer a fixação da prateleira com bastante segurança. Pronto, está bem preso. Essa morsa tem no canal, vou deixar embaixo aqui na descrição o link para você dar uma olhadinha lá. Ela é bem fácil de fazer, dá para você fazer aí e ela fica bastante eficiente para você prender aí e ter segurança na hora de fazer o furo. Essa prancha aqui é de 3,5 centímetros. Qual que é a largura aqui da minha chapa? 18 milímetros, espessura 3 milímetros. O que acontece? Se eu tiver aqui, por exemplo, usando um compensado de 15 milímetros, já não vai dar. Por quê? Porque a chapa é maior, 18 milímetros, ela vai ficar para fora. Depois, mais para o final, eu vou explicar como é que você pode fazer com o compensado, até fazer um sanduíche, depois passar uma fita de borda aí mais larga, para você deixar bem largo e fazer com que você consiga a penetração aqui desse ferro no MDF. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu preciso aqui calcular o centro dessa madeira para eu fazer o furo. E esse centro tem que estar tanto de um lado como do outro igual, porque senão na hora de eu fixar, eu vou fixar torto. Tem algum problema eu fixar torto aqui? Se você fixar torto aqui, você vai ter que copiar essa parte torta lá para a parede, para não dar diferença e você conseguir, claro, fazer a instalação. Mas a gente quer fazer bem no centro aqui, ter uma boa estética aqui de instalação, para facilitar lá na hora da gente transferir para a parede. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho lá no canal, isso aqui é muito simples, é muito fácil, uma madeirinha, a gente faz um risco aqui no meio, faz os furos, a distância aqui depende de onde eu quero aqui, para poder pegar uma espessura maior de madeira. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar um lápis aqui e vou usar essas buchas para travar aqui. E eu poder fazer esse risco aqui. Pronto, fiz o risco aqui, calculei o centro da madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um furo aqui e um furo aqui, para poder fazer um teste. Primeiro eu vou testar aqui para ver se está certo os furos,
e depois eu continuo o furo para poder mergulhar toda essa parte aqui. Quanto tem aqui essa parte? 14 centímetros. Existem outras com 20 centímetros e tem diversos tamanhos aqui esse suporte do tipo espada. Então o que eu vou fazer agora? Achei o centro, eu vou fazer o furo. Como é que eu vou fazer o furo? Eu vou usar aqui um esquadro que também está lá no canal, vou deixar também o link de descrição, tudo aqui. Eu estou procurando utilizar gabaritos ou recursos que eu fiz e repliquei para vocês que também possam fazer e não deixe de fazer as atividades ou peças incríveis aí por conta de limitação de ferramentas. Às vezes a gente consegue com alguns gabaritos aqui e simulando aqui alguns recursos para que a gente consiga fazer também. Essa ideia, esse é o objetivo do canal. Então o que eu vou fazer agora aqui? Uma vez que eu já achei meu centro, eu fiz aqui uma distância, eu não estou calculando com centímetro, porque de repente você pode não ter a ferramenta ou não ter nenhuma régua, então estou usando os recursos bem pequenos, assim, o mínimo possível. Claro que eu preciso de alguns equipamentos para poder executar também, senão eu não consigo. Então o que eu fiz aqui? Eu risquei uma distância, eu vou pegar aqui essa base aqui do meu gabarito e vou marcar. Marquei aqui desse lado e vou girar e vou marcar aqui desse lado. Com a broca de 10 milímetros, eu vou pegar a broca, vou colocar ela aqui e vou fazer uma marcaçãozinha aqui e outra marcaçãozinha aqui. Para quê? Para minha broca não escorregar. Eu vou usar esse gabarito aqui, bem simples, ele é bem fácil de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui a minha broca e eu tenho que fazer o furo o mais reto possível. Eu poderia arriscar desta forma e descer bem devagar para poder alinhar o furo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, perceba aí, que eu estou encaixando aqui a broca nesse mesmo nível. Eu não estou forçando ela contra a parede da madeira. Eu só estou usando ela para guiar o meu furo o mais reto possível. Então eu vou me posicionar aqui de uma forma confortável para eu poder fazer esse furo aqui e tentar fazer o mais baixo possível, ou seja, descer tudo o que eu consigo para poder guiar, criar um caminho lá o mais reto para depois eu poder penetrar com a broca e deixar ele todo reto. Agora que eu criei um caminho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa broca aqui de 32 centímetros e vou afundar do tamanho aqui dessa haste. E aí depois que eu marquei aqui a distância, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita e vou marcar. Para poder fazer o quê? É daqui até aqui que eu vou mergulhar ela aqui. Só um detalhe. Leva em consideração que você vai ter que descontar os 3 milímetros, porque se você fizer um rebaixo, ela vai descer um pouco mais. Um detalhe aqui, tá? Você pode colocar ela direto na chapa, ou seja, mergulhar tudo isso daqui, até encostar na chapa e deixar aqui na chapa, não fazer o rebaixo? Pode. Lembrando que são 3 milímetros, é praticamente quase que imperceptível, ela vai ficar bem encostado. Claro que você não vai zerar, não vai encostar totalmente, porque você tem aqui 3 milímetros de chapa. Vai ficar feio? Não, não vai ficar feio. Mas se de repente você quer encostar ao máximo ela na parede, então você vai precisar fazer o rebaixo, seja com tupia ou seja com a grosa. E claro que se quiser deixar assim também, lógico que você pode, mas percebe que já não é mais tanta dificuldade para você poder colocar esse suporte do tipo espada aqui na madeira de uma forma mais reta possível. Lembrando que ele não é 100% 10 milímetros, aqui a peça ela chega a ser um pouquinho menor, mas como ela tem uma rebarba no finalzinho, quando chegar o furo mais para baixo, você vai ter uma certa dificuldade para poder encaixar e aí ele vai entrando com pressão para você poder fazer a instalação. Claro que vocês vão acompanhar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa broca aqui e vou fazer o furo
até essa marcação para poder entrar no meu suporte tipo espada. O que acontece? Eu já fiz aqui o furo para poder colocar o suporte. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui para verificar se ele está entrando certinho e bem justinho. Se você não conseguir tirar dessa forma depois, não entre em pânico. Acontece, às vezes a gente quer puxar e não consegue, gira ela e puxa por aqui. Aí você vem e saca a peça. Ela tem que entrar com essa dificuldade, tem que sair com essa dificuldade, claro, porque senão depois a madeira pode cair. Então aqui eu vou colocar, encaixar ela aqui, e venho aqui e faço o encaixe aqui. Pronto. Ela está instalada aqui na madeira. Não é nada difícil. É bem simples. Eu não utilizei nenhum gabarito de recurso aí para poder mexer nisso daqui. Se eu tivesse o gabarito aqui, olha, vou girar ela aqui para a lateral, pegar por aqui e sacar a peça. A gente poderia usar aqui um gabarito como esse. Não é um gabarito muito caro. Eu estou falando aqui em setembro de 2023, estou falando mais ou menos aqui de 80, 90 reais um gabarito como esse. Eu venho aqui, consigo regular aqui as minhas medidas, eu venho aqui, posiciono ele, faço o furo, guio a broca e posso usar inclusive com a broca longa até o final dele usando esse gabarito aqui. Existem outros gabaritos também, tanto aquele como esse. Eu tenho aqui um vídeo no canal explicando, mostrando como é que é feito, como é que se usa os gabaritos. Eu marco aqui o gabarito. Aqui eu tenho um guia, onde eu consigo guiar a distância tanto de um lado como do outro. Então eu abro, venho aqui, encosto, apoio aqui e faço o furo. Facilitaria muito a minha vida. Mas não é porque eu não tenho esses gabaritos que você vai deixar de fazer. Dá para fazer. Eu não utilizei os gabaritos aqui e consegui fazer a furação. Essa furação é treino. Com o tempo você vai acertando e às vezes você não precisa nem do gabarito, você consegue fazer o furo lá adequado, correto, para você poder colocar os pinos lá dentro. Às vezes a gente se assusta um pouco porque é muito pino aqui para entrar e você acaba que ficando um pouco que preocupado em manter o furo reto. Um detalhe aqui bastante importante, o que as pessoas fazem? As pessoas vêm aqui, fixa aqui, com o parafuso, vai lá na parede e põe na parede. Isso não é chumbar na parede, você só está encaixando lá na parede, ela está solta, ela não está cimentada, a não ser que você cimente ela. Um outro ponto também bem importante de você observar, eu não fiz rebaixo até então, só deixei aqui na madeira. A diferença aqui é praticamente bem perceptível. Claro que na câmera você está vendo com mais detalhe, então você vê muito próximo. Mas essa é a distância que vai ficar da parede. Então você tem que pensar direitinho se vale a pena você fazer o rebaixo ou não. Deixar apenas desse jeito e fixar lá na parede. Agora, se você quiser fazer o rebaixo para poder esconder aqui essa peça, ótimo. Então é o que nós vamos fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com a tupia e depois eu vou mostrar uma situação fazendo com a grosa. E aí você escolhe qual a melhor forma para você poder instalar esse suporte do tipo espada. Eu vou aproveitar que os meus suportes já estão mergulhados aqui na madeira. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o início e o fim do meu rebaixo. Venho aqui, faço uma linha desse lado e uma linha desse lado aqui, para eu ter uma noção, para eu poder ajustar a fresa aqui com a tupia para poder mergulhar essa parte aqui. Vou girar aqui para a lateral, para poder ter apoio aqui, e aí eu saco ele daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajeitar aqui a fresa para poder fazer nessa linha aqui, ou seja, fazer exatamente esse rebaixo para o meu suporte entrar na madeira e ficar imperceptível aqui, ou seja, totalmente encostado na parede. O que eu fiz? Eu regulei aqui
a minha tupia para poder fazer exatamente na marcação. Toda tupia, ela vem com um guia desse daqui, que você adquire quando adquire o produto, vem esse guia também. Também tem um vídeo no canal mostrando como é que faz, como é que funciona aqui a tupia e como você usa os guias. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer da marcação inicial até a final um rebaixo. Eu não vou entrar com ela deste jeito, ou seja, vertical, entrar direto aqui com a fresa. O que eu faço? Eu dou uma inclinaçãozinha aqui atrás e vou mergulhando ela e vou empurrando para frente para que ela mergulhe toda na madeira. Como eu desci aqui apenas 4 milímetros, ou seja, um pouquinho maior do que a espessura da chapa, que é de 3 milímetros, eu posso ir direto com ela, não preciso passar várias vezes, porque é um rebaixo bem baixinho mesmo, então não vai prejudicar. Então aqui eu faço o quê? Inclino um pouquinho, vou descendo e vou guiando a minha tupia. Cuidado aqui, porque normalmente a gente usa essa base acrílica para guiar a tupia. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Evita de pôr a mão aqui dentro desta área. Então, se você for fazer aqui, apoia por aqui por fora e vai guiando a tupia. Se você pegar aqui no cantinho ou na outra pontinha, não tem problema. O que você não pode é meter o dedão aqui e ficar próximo da fresa. E claro, bastante importante fazer toda a configuração com a fresa fora da energia. Porque se de repente você encosta no botão ou esqueceu o botão de acionamento dela ligado, ela vai dar um tranco, pode estragar a tua peça e até te machucar. Fizemos o furo e fizemos o rebaixo. Tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar. Só que agora, ao invés de eu testar desta forma e mergulhar ele lá para o fundo, como eu não vou ter aqui nada de base para poder girar e tirar, eu não vou precisar passar por esse tipo de situação aí de ter que pegar um alicate, puxar e fazer todo esse exercício aqui piracotécnico. O que eu vou fazer? Eu vou testar com essa pontinha aqui que é menor. Se mergulhar desse lado, mergulha desse. A mesma coisa aqui. Pronto, a chapinha vai mergulhar. Então eu tenho certeza que ela está tudo ok. Eu posso agora transferir esse furo lá para a parede. Na parede é um pouco mais fácil porque eu não tenho tanto mergulho. Então o risco de entortar muito a broca é menor, mas você tem que tomar cuidado, claro, para você não entortar e deixar o mais reto possível. Como é que nós vamos transferir agora esse furo lá para a parede? Eu vou pegar uma fita aqui, essa fita aqui é de 5 centímetros de largura, você pode usar uma fita menor. O que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui no topinho e aqui no outro topinho, aqui na outra vértice, deixar bem alinhado aqui os topos. E vou fixar a fita. Eu não preciso esticar a fita, eu simplesmente deixo ela acomodada aqui. Só estou alinhando aqui no topo. No buraco aqui, onde tem esse buraco, o que eu faço? Eu faço uma marcação aqui com a mão. E nesse outro, a mesma coisa, só para eu me localizar. Eu vou pegar uma broca, seja qual for a broca, estou usando essa aqui de 10 milímetros. Eu vou pegar a pontinha dela e bem no centro aqui do furo, vou marcar como se eu fosse entrar com a broca lá e faço um furinho. Desse outro lado, da mesma forma. Eu vou tirar essa fita. Não estico muito a fita não, para não ter perigo de aumentar a distância. Vou pegar essa fita e vou levar lá na parede para poder marcar aonde eu quero furar. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a fita. Não vou esticar, simplesmente ponho ela aqui. E desse lado, eu fixo a fita aqui bem forte. Daqui a pouco eu não vou ter mais buraco aqui. E aí não vou ter como fazer demonstração, tem tanto furo. Bom, enfim, marquei aqui. O que eu fiz? Eu já apertei a fita aqui. Eu vou pôr um nível aqui na fita para saber se ele está regulado. Então eu venho aqui, regulo o nível. Pronto, regulei meu nível. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar a fita aqui, ó. Venho aqui e alinho a fita. Pronto, está alinhada a fita e está no nível. Eu vou pegar esse furinho que eu fiz aqui e vou transferir para a parede. O que eu vou fazer agora? Com a mesma broca, eu venho aqui e faço uma marcaçãozinha na parede. E desse outro lado, a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu peguei a broca que divide, a broca de parede, e fiz uma marcaçãozinha aqui, marquei com a fita, a distância deste furo aqui,
dessa distância aqui do ferro para eu poder entrar na parede. Devagar, para eu não perder a marcação e não perder aqui o furo, eu vou fazendo o furo até entrar nessa marcação aqui que eu fiz com fita. Eu fiz esse furo com uma broca de 6 milímetros para eu poder fazer o furo. Eu vou usar agora uma broca de 9 milímetros de vidia para poder abrir o furo de forma mais fácil. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou testar para ver se os furos estão corretos na madeira antes de fixar eles de fato aí. E agora eu vou fazer um teste para verificar se o furo está correto. Eu encaixo ele aqui, desse lado, e encaixo aqui. Pronto, ele está certo. Eu vou fixar isso na parede para depois eu empurrar e fixar essa prateleira lá na parede com esse suporte espada. Uma vez que eu testei e está certo, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um nível aqui, vou acertar ele aqui na parede, para não ficar fora de nível. Por que eu fico certinho aqui, independente dessa peça ser cilíndrica? Porque eu fiz um rebaixo na madeira, e eu quero que ela fique dentro desse rebaixo e rente a madeira, não quero que esse suporte apareça. Então, uma vez que eu acertei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha para fazer o furo e colocar a bucha aqui. E aí eu venho com a peça aqui e vou fixar ela agora aqui com o parafuso. Um detalhe importante aqui, para informação, o furo aqui eu fiz o tamanho do parafuso. Para que se o parafuso passar um pouquinho, ele ultrapasse a bucha e não fica para fora. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou encaixar aqui elas no furo, ali e aqui, e vou empurrar elas. Pronto. Ela tem que entrar com essa resistência, com bastante resistência, para que ela fique firme na parede. Senão ela perde a função do suporte. Lembrando que eu posso pôr peso aqui. E ela está encostada aqui 100% na madeira. Se eu não fizesse com aquele rebaixo, o que ia acontecer? Ela ia ficar aqui 3 milímetros distante da parede. Bom, de repente eu não tenho nenhuma ferramenta e a única coisa que eu tenho é um formão. Dá para eu fazer com o formão? Dá. Dá mais trabalho? Com certeza dá muito mais trabalho. Mas eu consigo rebaixar. Primeiro porque a espessura daquela chapa lá do suporte espada, ele é da mesma espessura dessa grosa aqui. E é uma grosa bem baratinha aí de você adquirir pelos sites de compra. O que eu vou fazer? Eu vou raspar aqui até eu marcar aonde vai ser o meu limite. E até aqui eu vou fazer o quê? Eu venho aqui e faço uma marcação também aqui, faço um rebaixo, vou passando devagarzinho a grosa até eu conseguir fazer uma marcação. Pronto, fiz essa marcação, eu sei que é daqui a aqui que eu vou fazer o rebaixo. Então eu vou agora fazer por toda essa extensão aqui, vou acelerar o vídeo para ficar rapidinho aqui, para você ver que dá para fazer do começo ao fim, mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo fazer um pequeno rebaixo, lembrando que é um rebaixo só de 3 milímetros. E se você não quiser fazer o rebaixo, quiser colocar somente a peça aqui, pode colocar, vai ficar muito pouquinho aqui, 3 milímetros aqui da parede, praticamente quase que imperceptível. Essa é a distância que vai ficar da parede. Bem pequenininha, 3 milímetros, muito imperceptível. Também dá para fazer desse jeito.
E nós fizemos todos os rebaixos possíveis. Nós rebaixamos dessa forma com a tupia. Depois a gente rebaixou com a grosa. Fica tão bom quanto. E se de repente eu não quiser fazer grosa, ou seja, não quiser fazer o rebaixamento e quiser colocar direto aqui na madeira, também dá para fazer. Eu mostrei lá, dá para fazer bem assim, fica muito rente, praticamente são 3 milímetros, bem pouquinho da madeira. E se você quiser fazer esse rebaixo, dá para fazer, um pouquinho mais de trabalho, claro, mas você pode fazer. Espero que você tenha gostado aí dessas dicas. É bem simples, dá para fazer, eu não utilizei nenhum gabarito aí, não é o quanto eu sei fazer, ou quanto de gabarito eu tenho aqui. Eu quis mostrar que dá para fazer de uma forma bem simples, sem usar ferramenta sofisticada. A gente acaba se assustando com o tamanho da haste lá e ter que fazer o furo corretamente, mas a gente vai criando algumas formas aí que dá para fazer com bastante calma. Vai insistindo, vai persistindo, furou errado, faz de novo, vai fazendo alguns testes em algumas madeiras antes de você ir para a madeira final, a qual você vai colocar lá fixada. Vai treinando que você consegue sim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu consigo, você também consegue. Não tem aí nenhuma perícia, aí um dom aí para fazer furo. É treino, é persistência. Você também consegue. Insista que vai dar certo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!